Arro, sementes do caminho sagrado, como estão? Eu sou a Liz, bem-vindos ao Sopro Lunar e hoje vamos falar sobre a Ayahuasca. Até já! Ora bem, como eu disse no início, hoje vim aqui para falarmos sobre a Ayahuasca e como foi a minha primeira experiência com a sagrada rainha medicina da floresta. Ora bem, tenho-vos já a dizer que foi uma experiência única, uma experiência fantástica, uma experiência sem igual. E foi uma experiência que, começando desde o início, eu demorei cerca de um mês e pouco a decidir de facto se ia fazer a consagração ou não, porque metade de mim dizia que sim, outra metade dizia que não. E qual era a metade que dizia que não? Ora, portanto, o meu ego que não queria ser deparado com algo que me fizesse estar fora do meu próprio controlo. Como iria eu, que durante toda a vida necessitei de controlar tudo, desde a coisa mais pequena à coisa maior, situação, pessoa, a necessidade de controlar a mim, a necessidade de controlar os outros, como iria eu embarcar numa aventura que me iria fazer perder total controlo de tudo, não é? Portanto, o nosso ego é extremamente complicado e deu-me bastante luta até ao momento que eu de facto bebi a medicina e permiti que ela atuasse em mim. Ora, portanto, antes da Ayahuasca, e a Ayahuasca é uma medicina da Amazónia, não é? Tem a ver com duas plantas que são juntas para fazer este chá. Não vou dar explicações técnicas, que não é a minha parte, de qualquer das maneiras, só vim para falar a minha experiência. De qualquer das maneiras, uma das plantas tem o DMT para ser que no fundo, sendo ingerido, nos vai ativar a glândula pineal, e a outra planta no fundo vai ser do género de um inibidor, digamos assim, das nossas hormonas que cortam o DMT no nosso sistema. Portanto, aquilo no fundo é uma experiência para algumas horas para conseguirmos tomar toda e completa noção e consciência do que é de facto estar a tomar uma medicina natural, ok? Medicina, 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 porquê? Porque também eu via com uns certos olhinhos trocados, não é? Lá está o ego, as influências sociais, meu Deus, o que é isto, o que não é, até que ponto é que isto é realmente medicina? E sim, é realmente medicina, algo totalmente natural, que a função é fazer-nos ver muito de cima e conseguirmos ver, enfrentar quer os nossos demónios e a nossa sombra, quer conseguirmos ver a nossa própria luz, ok? Portanto, introduçõezinhas à parte, antes de tomar a Ayahuasca, quais são as principais coisas a fazer? É preciso fazer uma limpeza de facto para o organismo estar muito mais preparado para a toma de algo tão sagrado. E portanto, no meu caso, eu fiz preparação por cerca de um mês, mesmo sem ter a certeza se ia embarcar nesta aventura ou não. O normal é cerca de uma semana a 15 dias, há quem diga que 3 dias chega, outras pessoas não. Eu decidi fazer um mês de preparação e durante esse mês determinado tipo de cuidados, como ingerir o mínimo possível de açúcares refinados, chocolates fora de questão, café, álcool, tabaco, outros vícios e drogas, pensamentos que sejam no fundo destruidores, padrões de pensamento que nos mandam para baixo, tentar a pouco e pouco, não é? Fazer todo este processo. Eu obviamente fui juntando mais yoga, fui juntando mais meditação para estar muito mais, não é no fundo preparada, mas a honrar o meu corpo para receber algo tão sagrado. Ainda não sabia eu quão sagrado isto era antes de embarcar nesta viagem. Portanto, sexo, autossexo também nada, para nos permitirmos obviamente concentrar o máximo de energia cá dentro e ao concentrar toda esta energia não estar a lidar tanto com energias externas que durante, portanto, o sexo, não é? Há uma troca energética muito forte e isto não estar no fundo
a contribuir como peso, digamos assim, para a medicina. Todavia, eu já li que há muita gente que não faz nada disso e a experiência corre perfeitamente normal, portanto, eu estou apenas a dar o meu lado e a minha experiência. Tomado todo este processo, e não vou falar pormenores sobre aonde, com quem eu fiz, pessoas, tal, não, nada. Pura e simplesmente posso dizer que o fim de semana antes de tomar, que tive muitos nervos, muita ansiedade, muito caos, porque lá está, no fundo era como se fosse o meu demóniozinho estivesse frente ao meu demónio, por demónio eu quero dizer o meu ego, estivesse sempre a dizer-me: tu não és capaz de enfrentar uma coisa destas, tu não és capaz, na realidade, de facto, de perder o controle, porque tu deves ter, não é? O ego tem a mania de nos dizer que nós somos os melhores, que nós somos mais do que o outro, digamos assim, e eu no fundo fez-me não sentir preparada, fez-me não sentir que eu de facto, algo que eu queria com a minha alma, a minha cabeça dizia-me que não era para mim, que era algo que não era para mim, que eu não queria passar sensações novas no meu corpo, eu não queria passar para visualizações ou clarificações de coisas. Portanto, o meu ego, basicamente, eu tentava arranjar motivos para consagrar e o meu ego dizia-me: não, tu não mereces, tu não podes, tu isto, não aquilo, e graças a Deus que eu tive alguém extremamente forte e especial comigo naquele momento, que literalmente, depois de abanar-me fortemente para tentar sacudir o meu ego, que me disse as palavras mais importantes daquele momento, que foi: como é que tu queres curar alguém se tu não tens coragem para te curar a ti mesma? E é verdade, porquê? Porque tomar a medicina sagrada da floresta, nós entramos num processo de cura connosco. Um processo de cura tão intenso. Há quem inclusivamente descreva a toma de ayahuasca como 1 ano de terapias ou 10 anos de terapias feitas em 4 horas. Portanto, conseguem ter um bocadinho a noção daquilo que é a profundidade que chegamos com aquilo, até porque muita coisa durante o processo da ayahuasca não dá para explicar, porque pura e simplesmente não dá para traduzir, ok? Bem, vamos a partes técnicas. Obviamente, só finalizando, depois de ouvir estas palavras e depois de ter dito não vou fazer, não vou, ouvindo estas palavras eu entendi. Porque é que eu tenho medo de mim mesma? Porque é que eu tenho medo de perder o controle? Quando eu sei que perder o controle é um dos meus principais desafios na vida. E como tal, respirando fundo, uma data de gritos no meio do mato para aliviar, uma batucada. E sim senhora, a Liz lá decidiu: vamos nessa, estamos juntos, é para curar os outros, é para curar a mim primeiro, portanto vamos. O medo estava, o medo continuou, o medo foi até ao fim, obviamente, mas não foi mais forte que eu. E como tal, no momento em que toda a gente se preparava para fazer a fila, eu decidi: não, eu vou ser a primeira. E todo o grupo que acompanhou o processo em que eu disse que não, que eu tive uma catarse de choro, uma catarse de um choro tão... O choro no fundo não foi propriamente forte a nível de alma, foi de ego. Eu soltei uma data de coisas sobre aquela impotência que eu tinha em mim e que nem sequer sabia que era tão impotente assim. Portanto, que mais podia fazer eu senão demonstrar às pessoas que igualmente comigo estavam com medo, que se eu decidi vou em frente e vou até ao fim. Fui a primeira a colocar-me de pé e na fila para beber o chá da cobra. Tomado o chá da cobra, obviamente isto demora cerca de meia hora a fazer efeito, mais coisa menos coisa, os primeiros sintomas, digamos assim. Eu literalmente sentei-me, eu respirava, eu escrevia uma folha à minha frente dizendo: tem calma, respira, esta é só uma viagem medicinal, não tarda nada, estás de volta, respira, lembra-te que te amas, lembra-te da luz, na expectativa de que durante a viagem eu tivesse capacidade de olhar, de ler aquilo e de me lembrar, quando na realidade, assim que começaram os primeiros sintomas, eu própria pus de lado aquela folha, porque depois da medicina estar em nós, depois da cobra começar a descer, não tens nada externo a ti mesmo que te salve, porque tudo passa-se cá dentro, tudo é intenso e tudo é para dentro, não há nada que te vá tirar as sensações a não ser tu mesmo ou tu mesma, ok? Ora, portanto, depois de ter tomado a medicina, aquilo tem um gosto
um gosto de gruta, eu não sei identificar, não sei como é que a gente diz que aquilo sabe a mel, com terra, com... Aquilo sabe a gruta, parece que estamos literalmente a beber gruta, porque aquilo é denso, não é? Aquilo é mais como se fosse um licor de gruta, exatamente, a ayahuasca é um licor de gruta, e ao beber é um sabor muito forte que fica na boca. O meu primeiro pensamento foi: eu vou ter que aguentar com este sabor todo durante não sei quantas horas, por favor não, por favor, eu não quero. E logo depois, lá veio o aceita que dói menos. Porquê? Porque a ideia da ayahuasca é não pensa, sentes, porque sempre que tu pensas, vem um pensamento e tu entras num buraco negro que foge, meu Deus, não há fuga para aquilo, portanto o importante é sentir. Ora bem, começando os primeiros sintomas, eu olhava à volta e via colegas com muito calor, colegas assim a ficar um bocadinho mais desnorteados, e eu estava simplesmente à espera que aquilo me acontecesse a mim, porque no fundo eu acho que fui a última pessoa a entrar na vibração real da medicina em mim, porque eu ia vendo as pessoas, tentava não me assustar e tentava sempre manter-me calma. Eu cheguei a ver alguns vídeos que diziam que o segredo da rainha, da ayahuasca, é a respiração, e tentei manter aquilo comigo, vou respirar sempre fundo, e foi assim que fui mantendo, até que comece, não sei, passado 15 minutos, obviamente com as músicas, o meu corpo começou a ficar mais leve, eu comecei a sentir assim os movimentos, apetecia-me mexer um pouquinho, e eu simplesmente deixei-me ir, pouquinho a pouquinho, entretanto vieram os calores, veio assim calor, o corpo estava cada vez mais leve, mais solto, literalmente uma pessoa parecia que nos íamos transformando a pouco, eu por mim falo, em algodão, num papagaio de papel, algo do género, mas muito fluido. Portanto, isto continuava a acontecer até que veio o calor e literalmente eu às vezes a falar disto parece que volto a sentir determinadas coisas, é mesmo engraçado, porque literalmente o calor começou a ser imenso. Porquê? Porque ele desce, ele literalmente é como uma cobra que desce tudo para tirar tudo, depois sobe levando tudo aquilo que já não é necessário. E portanto, quando a cobra está a descer, eu literalmente senti a minha cabeça literalmente parecia que ia abrindo, eu sentia alguma coisa a entrar, a minha glândula pineal estava... não dá para explicar por palavras, mas literalmente eu sentia a abrir, a expandir, parecia que estava mais fresca, e fui sentindo aquilo, não é? Imensa pressão na cabeça, imensa pressão, mas não era uma pressão má, atenção, era uma pressão de quem não precisa de ter cabeça, digamos assim. E eu deixei-me levar, sem me assustar, aceita e respira, e quando vem os movimentos deixa-te mover e deixa-te estar e deixa-te ir, até que veio literalmente um calor tão grande, um calor assim a descer, era um calor tão intenso, e não era um calor de dentro, não era um calor fora, era um calor por todo lado, e neste preciso momento eu comecei a entender que já não estava na minha, digamos, consciência total, já estava a embarcar no navio medicinal. E quando isto aconteceu, eu via que tinha colegas que até estavam um pouco mais sem saber o que fazer ou não. Eu sei que naquele momento, porque nós não temos a noção totalmente clara, mas temos a consciência, temos sempre um fio de prata que nos une, ok? E eu sei que naquele momento eu decidi não lutar contra este sintoma, e já a pessoa que estava a guiar todo o ritual tinha dito, não penses, sente, deixa-te ir, se pensares o que é isto, tu vais-te afogar, portanto deixa-te ir. E eu acho que naquele momento a minha vontade de me entregar e de ser submissa àquela medicina para aprender foi tanto que eu literalmente fui de testa ao chão. Eu esta parte lembro-me que eu literalmente pousei as mãos no chão, testa no chão, eu respirava assim, que lá está, no fundo era o que é isto, era como o meu corpo estivesse a dizer que eu não sei o que é isto, eu estou a ficar ansiosa, o que é que se passa, eu só quero que isto passe, mas ao mesmo tempo, não só a pessoa que estava a guiar teve imenso cuidado, porque combinamos antes do processo que, já não me lembro, assim um som qualquer que era para nos lembrar que estávamos em viagem medicinal, e quando aquilo aconteceu, eu senti o calor todo, eu mandei a cabeça e a testa ao chão, literalmente mandei-me ao chão,
sem saber eu que aquilo era o maior simbolismo da humildade e da recepção para a rainha, e ao voltar assim um pouco para mim, lembrei-me, respiração, 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 ou seja, sempre que eu me sentia a respirar mais fundo, eu estava a oxigenar mais e fazia com que houvesse um boom muito maior da medicina e que fosse um pouco mais psicadélico, digamos assim, não bem psicadélico, porque eu na realidade naquele momento ainda não estava a ter grandes imagens nem nada, era mais a sensação em mim. Portanto, posto isto, eu literalmente não aguentei com este calor interno e eu decidi tirar camadas. Eu literalmente passei o meu processo em cueca e sutiã e não tirei mais porque o tal fio de prata que eu falei há bocado entendia que não era viável estar a tirar, mas a minha vontade era realmente tirar tudo. Eu tinha vontade de tirar a minha pele, mas não era por desespero, era mesmo vontade de entrega, digamos assim. Eu quero-me tanto entregar, eu quero tirar tudo isto que não sou eu quero tirar. Eu literalmente lembro-me de colocar a mão ao cabelo, puxar assim para trás, não puxar realmente, mas como se estivesse a pedir ao universo, eu nem do meu cabelo preciso, eu não preciso da minha pele, eu não sou pele, eu não sou pessoa, eu não sou gente, eu não sou nada. E aqui isto começa a verdadeira viagem. Eu, pessoalmente, não tive determinado tipo de crises, eu não vomitei, eu não chorei, eu simplesmente embarquei numa viagem incrível, imensa, maravilhosa, obviamente com momentos em que me sentia mais desnorteada, porque são muitas sensações que não são propriamente habituais, mas a entrega, e quando tu sentes que realmente não, eu quero aprender, eu permito-me aprender com esta medicina, todo o processo flui muito mais livremente. Tu entregas-te. E eu dei por ela, foi incrível porque desde aspectos visuais eu comecei a ficar sem corpo. Eu não saí do corpo, eu deixei de ter corpo. Eu era uma alma, eu era apenas energia. O ar que eu respirava era como se fosse materializado e eu fosse precisamente feita do mesmo tipo de... Eu era o ar que respirava. E de repente eu transformei-me numa árvore, eu via-me numa árvore e sentia o meu cabelo como se fosse um salgueiro, certo? Um salgueiro chorão, e eu dançava, e eu era música, eu era a música, eu era movimento, eu era o ar que eu respirava, eu era tudo isto num só, e não era nada e afinal era tudo, era um amor tão incrível, tão imenso, uma entrega tão genial, é uma sensação única porque tu não és nada sozinho, tu simplesmente és parte do todo, e tu entendes que um animal não é mais importante do que tu, uma árvore não é mais importante do que tu, uma planta não é mais importante do que tu, nem tu és mais importante do que nada, nem do que ninguém, tu és precisamente aquilo que tens de ser. E em relação ainda a nível visual, eu vi-me transformada numa árvore, eu vi cores que não existem nos nossos olhos, eram tantas cores, literalmente, a maneira que eu acho que posso, isto não dá propriamente para traduzir, é mesmo preciso passar por esta experiência, mas eu acho que a nível visual aquilo que mais se assimilou na minha experiência foi aqueles caleidoscópios que se usava quando éramos pequenos, não é? Aquela coisinha que se fazia assim. Todo aquele caleidoscópio, vamos imaginar que aquele caleidoscópio não está à nossa frente, nós somos o caleidoscópio, eu sou o caleidoscópio, eu literalmente estou-me a desfragmentar todo o meu corpo, toda a minha visão, e eu simplesmente estou a rodar porque eu sou movimento, eu sou música, eu sou ar, eu sou cores, eu sou tudo, eu sou uno, literalmente uno com todo o universo, e era mesmo isso. E de vez em quando eu sentia necessidade de parar, eu dancei literalmente durante 4 horas seguidas sem parar, eu não conseguia parar. Tentei parar a uma altura de dançar e o que aconteceu foi que eu fiquei completamente desnorteada, muito tonta, muito tudo, e eu entendi naquela altura que eu não posso parar porque eu neste momento, eu não sou uma pessoa, eu não sou um corpo, eu neste momento eu sou energia. Eu sou só energia, e energia é movimento, e energia não para, a energia está sempre a circular e não há... É incrível, é uma sensação de todo tão intensa, tão fantástica, tão maravilhosa. Obviamente, com todas estas iluminações, com todas estas imagens vieram iluminações, e vieram ideias, e vieram imagens. Eu vi seres que não são traduzíveis para aqui, eu não consigo traduzir tudo o que aconteceu naquela dimensão, naquele espaço-tempo, não consigo porque coisas, não dá, coisas fora deste tipo de compreensão desta matriz 3D,
mas literalmente eu lembro-me de ver seres divinos, seres que eu nunca tinha visto. Todas as culturas eram uma só. Eu cheguei a ver alguma coisa que lembrava mais a cultura indiana, que lembrava a mitologia escandinava, que lembrava a cultura afro-brasileira. Eu vi tantas coisas que era tudo um. Não era daqui, da lá, não era de parte nenhuma do mundo, era tudo universal. Mas eu, principalmente na minha experiência, eu não vivenciei, eu não sei se vivenciei, vidas passadas, como há gente que diz que vivenciou, não, lembranças de situações quando eram pequenos, ou em relação aos pais, ou etc. Eu sinto muito na realidade que a minha experiência, nenhuma da minha experiência foi passada com situações desta dimensão, deste planeta, deste espaço-tempo, desta linha. Mais do que isso, a nível visual, não vou partilhar mais, vou guardar para mim porque é uma experiência que também é única, é só para dar uma ideia. Sei que a nível visual, mais no final, eu lembro-me de dois fatores em particular. Um deles quando eu senti o auge máximo da minha viagem, que foi quando eu finalmente ou não, consegui parar. Eu literalmente dançava, eu sentia a Kundalini ativar-se toda nas minhas costas. Eu sentia literalmente o meu corpo vibrava, o meu corpo era música, o meu corpo mexia-se de maneiras que eu nunca sequer consegui imaginar que dava para mexer e não consigo sequer tentar reproduzir. Foi durante aquele processo, literalmente mexia, eu sentia, eu voava, eu tive alturas que eu lembro-me de mexer os braços como se estivesse a voar, eu estava completamente entregue à medicina. A nível físico, e aí é que está, quando eu sinto que cheguei ao meu topo máximo e completo, foi quando todas aquelas imagens caleidoscópicas e imagens divinas que eu estava a ver, simplesmente se transformaram numa maresia de branco perlado, com 1001 cores que não são só... Vamos imaginar como se fosse a iridescência do arco-íris, por cima de branco, mas o branco não era sólido nem era líquido, era algo. E eu literalmente, eu lembro-me de ter parado não sei quanto tempo, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora, não faço ideia, porque literalmente não temos a noção do tempo quando estamos entregues à medicina, mas eu lembro-me de ter parado assim, literalmente assim. Porquê? Para eu me lembrar, digamos que era um método seguro, não faço ideia, naquele momento foi só para me lembrar que estava a respirar. E eu parei assim, literalmente assim, e eu deixei de sentir o meu corpo, eu não tinha mais corpo. Eu não sentia uma única extremidade, eu não me sentia a respirar, eu literalmente parecia que tinha, sei lá, morrido e estava ali a entrar na luz. E fiquei assim durante algum tempo, na maior paz que eu alguma vez imaginei sentir, na maior paz que eu alguma vez... Incrível, intenso, imenso, quando vi que não podia ficar ali muito tempo, porque o meu processo era para curar e não apenas para visualizar o que significa estar ali uno com o todo. Portanto, voltei a pouco a dançar, a sentir, eu cantei, eu literalmente bati em todo o meu corpo como se estivesse a tocar tambor. Tive o tempo todo a maraca, tive sempre a fazer alguma coisa porque literalmente eu era a música, e eu era a batida, e eu cantava alto, eu não sei, literalmente eu sentia a música dizia e mexia de uma maneira tão profunda, eu acho que nunca amei nada nem ninguém como todos os momentos que amei nas 4 horas do ritual e da consagração da ayahuasca. Eu amei o ar, eu amei a música, eu amei os meus colegas, eu amei o chão, eu amei a natureza, eu amei o tempo e o não tempo, o espaço e o não espaço. Eu amei a mim de tal maneira por me permitir entregar assim eu amei a ayahuasca de uma maneira que eu acho que nunca amei ninguém, por muito que eu tivesse extremamente não receptiva no início. Posto isto, mais até para o final, sempre cantar, dançar e etc, coisas maravilhosas. Obviamente, volta e meia lá vinha uma imagem que, sempre que eu pensava, o que é isto, o que é que se passa, parecia que eu começava a afogar-me, literalmente, a entrar num turbilhão porque lá está, quando estamos a tomar a medicina, quando tomamos a medicina, todas as nossas emoções ficam extremamente amplificadas. E o que é que isto significa? Se eu sinto amor dentro de mim, o amor que eu sinto vai ser tão amplificado que vai ser uma experiência única.
Se eu sinto medo, eu vou embarcar numa viagem de medo. E várias vezes, por muito que eu esteja a dizer que a minha experiência foi fantástica e maravilhosa, foi incrível, foi maravilhosa, foi uma entrega única, total e completa, mas obviamente a mente é traiçoeira, e várias vezes eu estava no processo e vinha à minha cabeça a dizer: ai, estás tonta. Eu bastava vir um bocadinho do ai, não te sentes tonta, eu parecia que estava literalmente a cair para o lado. Não, siga, acabou-se o pensamento, não, sente, respira, já está, respira, foca, concentra, porque a necessidade de respirar é tu te lembrares que tu tens de estar como em meditação. Se vem um pensamento, tu ignoras, não lhe dás atenção, porque se dás atenção ao pensamento, ali ele vai se desdobrar, não é? Da mesma maneira que eu via aquele caleidoscópio todo que eu era, eu sempre pensava, o meu pensamento desdobrava-se em mil e uma maneiras e tu entras naquele tipo de pensamento. E eu pessoalmente não posso falar muito mais em relação a isso, porque eu tive sempre entregue. Um ou outro momento quase que entrava nesse abismo dos pensamentos e do ego, mas rapidamente me lembrava: não, sentir, não, coração, aqui quem manda é o coração, não é o pensamento, e voltava a embarcar numa viagem maravilhosa. Obviamente há determinados pontos que uma pessoa começa a ficar muito psicadélico, muito forte, etc. Eu de qualquer das maneiras tomei uma quantidade mais pequena, eu só tomei a primeira dose, não tomei a segunda, foi uma experiência incrível, e mais no final, eu lembro-me precisamente, já quase a acabar o ritual, que olhei para cima e vi literalmente todo o cosmos, todo o universo, estava ali como se estivesse desenhado assim em cima, e eu literalmente levantei as mãos, eu sentia que todo o universo estava nas minhas mãos, e sei que me deixei ficar ali algum tempo a segurar todo o universo. E as conclusões que eu cheguei no final deste processo foi que eu preciso apenas e só de ser uma menina. Eu estou aqui para ser uma menina, toda a gente tem a sua aprendizagem, a minha neste mundo é que eu preciso de me permitir ser menina, preciso de me permitir ser apenas uma menina, ser apenas as cores, sair do preto. Eu não preciso de ser só preto, eu posso sair de uma limitação e ser cores. Portanto, isto mais para quem me conhece e que tinha dúvidas sobre esta minha mudança. Não foi só por aqui, mas foi o grande... Eu já comecei a fazer a transição das cores antes, mas este foi o principal, digamos, rompimento de todos os bloqueios que eu tinha em relação ao preto. Para quem não me conhece, eu durante 15 anos vesti preto sem conseguir incluir qualquer cor que fosse. Eu achava que era só gosto, mas não. Era um bloqueio total e imenso que eu tive durante 15 anos vestida de preto integral. Tudo preto, olhos pretos, pinturas pretos, tudo muito escuro, muito denso. E eu gostava, eu não deixo de gostar, mas a verdade é que aquilo que eu achava que era a minha identidade era uma prisão. E agora, passo número 1 da libertação. Se eu tenciono repetir a Rainha da Floresta, tenciono muito, e que me traga cada vez mais aprendizagens. Nenhuma aprendizagem é igual, não sei como será daqui para a frente, e eventualmente trarei outro vídeo a falar de uma segunda experiência. E a toda a gente que tiver a oportunidade, por favor, embarquem nesta viagem, porque esta viagem é um conhecimento imenso em relação a vocês mesmos, é uma autossuperação e é uma cura interna muito forte, maravilhosa, que eu desejo que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, que passe por isto. Esta é a minha história, esta é a minha visão. Arro, Medicina da Floresta. Se gostaram de tudo aquilo que estiveram a presenciar, subscrevam por favor o meu canal. Eu trago mais histórias, trago partilhas, trago taróscopo, leituras dos signos através das cartas, com orientação e coaching. Eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Sigam-me também no Instagram e no Facebook. Sopro Lunar, um projeto a crescer, e eu espero levar-vos ao máximo mensagens aos vossos corações e deixando a mente para trás. A todos os meus queridos. Arro!